Fala galera, só de boas, Vinícius na área e o Planeta Sigma, seu canal de atualidades e claro, né? Não tem como não fazer um vídeo a respeito do que anda acontecendo nas relações diplomáticas entre o Brasil e United States of America. Trouxe até o nosso convidado, Mickey Mouse, né? Símbolo da opressão capitalista norte-americana. E, pessoal, vamos falar uma real aqui, né? Vamos analisar de forma aí fria e também de forma curta, porque parece que o pessoal não tem muita paciência para visualizar aqueles vídeos de 20 minutos, mas como é um assunto complexo, né? Não tem como esse vídeo ser muito curto. Até porque a minha intenção hoje é analisar de forma mais coerente, certo? De forma mais ponderada do que anda acontecendo aí entre Estados Unidos e Brasil. E não é só a questão do Trump com o Bolsonaro, sobre a prisão domiciliar dele, né? Tem muitas outras situações que estão em pauta nessa disputa entre Estados Unidos e Brasil, principalmente no que diz respeito à taxação de 50% que os Estados Unidos colocou em cima do nosso país, e tem outros motivos por trás disso, né? E assim, gente, nós precisamos ter uma certa coerência e ponderação nas nossas escolhas e principalmente naquilo que nós defendemos, certo? Por que eu tô falando isso? Porque olha só, a taxação de 50% dos Estados Unidos em cima do nosso Brasil gerou uma série de indignações, né? Mas ao mesmo tempo que a pessoa se sente indignado com isso, é aquela pessoa que aprova, né? A questão de pagar mais impostos, que aprova o aumento dos tributos, né? Pois é, meus queridos, eu estou aqui nesse planeta vivenciando pessoas que gostam de pagar impostos, compreendem? E dentro dessa situação, a gente sabe que uma alta carga tributária em cima de um país, ela não é bem-vinda, ela é nociva, principalmente para captar investimentos de outros países para com o nosso. E aí vai ter o que, pessoal? A chamada fuga de capital, né? Aí tem a questão do imposto da IOF, mas vamos separar um pouquinho essas questões. Eu até prometo que eu vou fazer um vídeo sobre a respeito aí, sobre a fuga de capital que o nosso país vem sofrendo, né? Nunca se teve tanto capital removido na história desse país, né? A questão da taxação lá dos milionários, do imposto da IOF, isso é um outro episódio, mas também pesa nisso, tá? Mas vamos analisar de forma aí mais direta o que anda acontecendo aí com o Brasil e Estados Unidos. Bom, a gente sabe, a gente está visualizando que nos últimos períodos aí a relação entre Estados Unidos e Brasil tem apresentado sinais de desgaste, tá? Embora a gente não esteja falando de um rompimento mais oficial, certo? Isso tem gerado um certo desgaste. E assim, gente, quando nós colocamos em pauta as chamadas relações geopolíticas, a gente tem que entender que a, a diplomacia, a relação geopolítica de um país com o outro, pessoal, é como um jogo de xadrez, certo? Não se pode jogar só pensando no próximo movimento. É preciso de estratégia, é preciso de paciência, é preciso saber que cada peça tem seu valor. É um jogo, pessoal, de irracionalidade. Não adianta ficar gritando. Porque o Brasil é soberano e coisa do tipo. Gente, você vai falar que o Brasil é soberano mesmo? Sabe? O Brasil não é um país soberano, pessoal. Se a gente fosse soberano autossustentável, a gente não precisava de nação nenhuma. Então a gente fala que o Brasil, não mexa na soberania, sendo que a China é um dos países que mais, né, no período atual, que mais estão influenciando o nosso país economicamente nessas ideias de importação e exportação. Então essa soberania não existe, gente. Vamos analisar de forma mais fria e ponderada o que anda acontecendo, entendeu? E dentro desse contexto do cenário geopolítico, quando você quer atingir um país, quando você quer promover uma desestabilização, né? Vamos colocar, afetar a infraestrutura de um país sem precisar danificar esse país, a primeira vertente é o quê? Você promover a chamada sanção econômica. Aí só depois, dentro do cenário geopolítico, caso a sanção econômica
dê resultado, você parte para uma sanção militar. Então vocês podem ver, a primeira falta de diálogo entre os países é você aplicar a chamada sanção econômica. Tá? Então é o que os Estados Unidos está querendo fazer com o Brasil, né, em cima dessa taxação. E outra, a gente foi advertido até pela organização do Tratado do Atlântico Norte, o bloco militar da OTAN, que o Brasil ele anda realizando acordos comerciais com a Rússia. A gente sabe que a Rússia está em conflito com a Ucrânia. Tá? Então é necessário que ocorra uma ponderação dentro do cenário geopolítico para que países não entrem em conflito, né, e não rompam uma relação total diplomática, né? Então vamos analisar um cenário aqui, ó. Vamos supor que os Estados Unidos e o Brasil tivessem um rompimento total, rompessem as relações diplomáticas de vez. Qual é o impacto e a consequência que acarretaria no nosso país? Vamos analisar essa parada aqui? Vamos lá, gente, ó. O que causou essa tensão, tá? Além da questão do Bolsonaro, tá? Que o Trump e o Bolsonaro são aliados, né? E a gente sabe dessa questão de polarização política que o nosso país anda vivendo, né? Tem gente comemorando a prisão domiciliar dele, tem gente indignado, né? O que eu quero mostrar pra vocês é o cenário de um rompimento total entre Estados Unidos e Brasil. Vamos lá. Essa atual crise ela é uma combinação de fatores como esse caldo geopolítico que eu citei para vocês, né? E principalmente em primeiro plano, tá? No alinhamento político internacional. O Brasil, nesse cenário atual, nesse governo atual, ele tem buscado uma posição mais autônoma, mas com críticas aos Estados Unidos e aos fóruns internacionais. E o Brasil ele está se aproximando de quem nesse cenário, pessoal? Da China, da Rússia e do Irã, que são potenciais ameaças a quem, pessoal? Aos Estados Unidos, principalmente no cenário militar, o Irã. A gente sabe que tem um embate no Oriente Médio entre Irã e Israel. Os Estados Unidos são aliados a Israel, né? E não visualizam o Irã como um aliado, tá? Isso está incomodando os norte-americanos, uma vez que o Brasil, pessoal, ele é um país importante, né? Ele é uma peça estratégica importante, principalmente na entrada, tá, para a influência global. Outra coisa que a gente pode colocar como pauta, tá? A posição sobre os conflitos internacionais, que eu já falei aí uma prévia para vocês. Ó, o Brasil ele adotou uma posição de neutralidade entre o conflito entre Rússia e Ucrânia, mas ele tá puxando mais pro lado da Rússia, tá? E na questão aí de Israel e Palestina, aonde o governo brasileiro se manteve ao lado da Palestina, principalmente lá na defesa lá dos grupos, né, do Hamas e do Hezbollah, certo? Enquanto os Estados Unidos estavam esperando o quê? Um alinhamento mais firme do Ocidente, tá? E essa independência diplomática, ela gera uma certa irritação ao governo norte-americano, tá? Aí nós temos uma outra vertente, que é a chamada economia e comércio. Tá vendo? A gente está analisando as esferas porque os motivos vão mais além. Não é só a questão da prisão do Bolsonaro, agora o governo norte-americano está promovendo a sanção em cima dos membros do STF que votaram aí a favor da prisão domiciliar do Bolsonaro. É isso e mais um pouco. Eu tô mostrando mais um pouco para vocês. Então, ó, o Brasil na questão da economia e do comércio, ele tem um papel, ele tem estreitado os laços comerciais mais com a China. Já foi o momento que o Brasil teve maior parceria com os norte-americanos. Hoje, o maior parceiro do Brasil é a China, enquanto os Estados Unidos nessa questão vem perdendo espaço. E há também questões mais pontuais de taxação de produtos agrícolas, de tecnologia 5G, dessa questão da briga, vamos colocar assim, entre TikTok e Instagram, só para mostrar, né, fazendo uma alusão que há uma competição tecnológica entre China e Estados Unidos e os demais países estão sendo aí relacionados nessa situação. Os chamados investimentos estratégicos em energia. Então a gente tem um cenário, pessoal, que vai além, certo? Da questão mais Bolsonaro, Trump e Lula. Entendeu? A gente tem essas vertentes que eu tô citando para vocês. E vamos supor se acontecer um rompimento diplomático de uma vez por todas, pessoal. Para você achar que, nós não precisamos lá do imperialismo do Mickey Mouse, né?
Nós não precisamos mais dos Estados Unidos. Gente, isso num mundo globalizado é um tiro no pé, né? Então a galera que fica falando que não precisa dos Estados Unidos, mas adora Big Apple, New York, passear pela Manhattan, fazer compras na Broadway. Aonde vocês vão fazer aí? Vocês, por acaso vocês vão para uma Coreia do Norte? Vocês vão fazer compras lá em Pyongyang? Não vão, gente. Entenderam? Então, quer gostem ou não, nós precisamos dos Estados Unidos neste mundo globalizado para nossa economia poder fluir, porque existem investimentos e capital estrangeiros sendo aplicados no nosso país. E nessa questão do comércio exterior, vamos supor que se rolasse um embate mais diplomático, né? A gente sabe que os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil atrás da China, que a China hoje é o primeiro. E se um rompimento diplomático acontecer, pode significar que as barreiras comerciais ou os chamados aí acordos bilaterais, né, vai ocorrer na perda dos investimentos americanos mais diretos, especialmente em setores do quê? De energia, petróleo, tecnologia e indústria, certo? E a gente sabe que na questão do investimento do mercado financeiro, o capital dos Estados Unidos ele pesa. Por exemplo, ó, fundos de investimentos, né, empresas multinacionais e bancos norte-americanos têm forte presença no Brasil. Ó, Credit Card, Visa, Mastercard, entenderam, pessoal? Quando os Estados Unidos promoveram a sanção econômica na Rússia, que essas empresas, esses capitais financeiros saíram dos Estados Unidos, o russo não podia passar o cartão Visa. Tá aí, certo? Olha só a gravidade da situação. E a saída, fora que a saída dos investidores norte-americanos pode ocasionar na alta do dólar, na fuga de capital, como anda acontecendo. Vocês podem pesquisar aí, vai aumentar o chamado risco Brasil. Outra questão é segurança e tecnologia, pessoal. Nós precisamos até do GPS, o sistema de posicionamento global, ele é o quê? Norte-americano. Então, Estados Unidos e Brasil, eles têm acordo na área militar, na área da inteligência, na área da tecnologia, e romper essa diplomacia vai ocasionar um isolamento para o nosso país, principalmente no setor de satélite, defesa cibernética e vigilância. Fora que a imagem internacional ela vai ser afetada, pessoal. Já pensou um rompimento entre Estados Unidos e Brasil na sua totalidade? Vai gerar uma retaliação diplomática indireta e uma dificuldade dos acessos dos órgãos internacionais, vamos colocar assim, e perda de prestígio e do cenário global. Eu não sei que vocês estão comemorando, entenderam? Esse rompimento, essa briga. Eu não vejo nenhum aspecto positivo nisso, né? E o que por exemplo, ó, vamos supor, ó, tem até uma listinha aqui, ó, as principais empresas norte-americanas que atuam no Brasil, ó, vou até listar para vocês, ó, consumo e varejo, McDonald's, certo? Starbucks, né, aquele teu cafezinho lá com muffin, Amazon, Nike, a Walmart, que vendeu boa parte das operações, mas ainda tem participação estratégica aqui no nosso país, indústria e tecnologia, General Motors, Ford, né? Mesmo que a Ford tenha saído, ela tem ainda a sua engenharia e seus processos de importação, Coca-Colinha, 3M, Google, Microsoft, Apple, Grupo Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, Intel, processadores. No mercado financeiro e no setor bancário, a Citibank, a JP Morgan, certo? Saúde e farmácia, Johnson Johnson, Pfizer. Tá aí, galera. Qual é o motivo aí dessa euforia? A gente tem que torcer para que o nosso país, né, para que ilumine a cabeça da nossa entidade presidencial, né, que busque um equilíbrio, certo? Que se busque aí um modo mais pacífico para poder aí manter um laço mais amigável com os Estados Unidos, entenderam? Essa é a principal ideia. E aí, pessoal, para concluir, né, essa situação não é uma sentença, vamos colocar assim, é um alerta de que é necessário utilizar a moderação e a reconstrução desses laços, né? E aí, gente, vamos visualizar como é que vai ficar os cenários, né? O Donald Trump já anunciou aí que mais coisas estarão por vir aí. Eu vou atualizando vocês, gente, mas vamos procurar refletir
que esse cenário, vamos colocar um pouco mais de bom senso e coerência, que esse cenário de torcida organizada, de rompimento com os Estados Unidos, de falar que nós somos totalmente soberanos, gente, no mundo globalizado desse, né, que um precisa do outro, certo? Cria-se uma reflexão a respeito dessa temática e aí a gente vai ficando por aqui e vamos ver quais são os próximos capítulos dessa novela aí, Estados Unidos e Brasil. Certo, pessoal? Valeu, até a próxima, fui!